Irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós retomamos, a partir desse momento, o nosso conjunto de estudos e suplemento pedagógico para que você possa ministrar a melhor aula possível para os seus alunos em nossa querida igreja. A partir desta lição, nós retornaremos toda quarta-feira. Eu termino de gravar e aí Pastor Elias coloca no nosso site e você toda quinta, terá quinta, sexta e sábado para ver e rever quantas vezes precisar cada vídeo, tá bom? Na lição de domingo agora, no dia 26 de maio, nós vamos estudar sobre educação cristã, responsabilidade dos pais. A lição está muito bem escrita, o autor escreveu muito bem a lição. Nós vamos estudar e nos utilizar de muito que ele colocou aqui. E eu quero que você comece a lição, obviamente, depois daquele contato inicial, né? E leia o texto, a leitura bíblica em classe, que é Deuteronômio 6, 1 e 9, que faz com que se tenha uma determinação direta de Deus no Velho Testamento para assim ensinar a palavra de Deus aos filhos, né, que é o tema central, educação cristã, que é responsabilidade dos pais e responsabilidade que não pode ser transferida. E eu quero que você, já no início, promova uma pequena modificação. Você vai juntar Deuteronômio 6, de 1 a 9, com Mateus 28. Você vai fazer assim. Você vai ler Deuteronômio 6, o texto, de 1 a 9, e aí você vai olhar já para a classe e já vai dizer, irmãos, desde o Velho Testamento, é obrigação dos pais a educação cristã. É obrigação dos pais ensinar aos filhos sobre Deus e suas verdades. E aí o que você vai fazer antes de partir para a introdução e para o ponto número 1? Você vai fazer o seguinte, você vai ir para Mateus, antes de ir para o início da lição, você vai para Mateus capítulo 28, então é adaptação isso aqui, Mateus capítulo 28, abra por gentileza, versículo 19 e versículo 20. Diz assim Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E aí você olha para o seu aluno e começa toda a aula dizendo para ele, meu primeiro discípulo, já que eu tenho que ensinar a todas as ações. Quem está perto de mim, eu tenho que ensinar todas as coisas que Jesus me ensinou e ainda levá-lo a se batizar, guardando todos os mandamentos. E aí você diz em classe que seu primeiro discípulo é o seu filho. Quem é o meu primeiro discípulo? Quem é o primeiro que eu vou lutar para ensinar todas as coisas do Senhor, levá-lo ao batismo e, obviamente, ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou? Nosso primeiro discípulo são nossos filhos. Todos os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Então eu quero que você comece a lição dizendo para o seu querido aluno que é a obrigação dele
e que desde o Velho Testamento vem essa obrigação, a educação cristã, e que é a obrigação dele, não é a obrigação dos outros, não é a obrigação do pai dele, não é a obrigação da irmã dele, não é a obrigação de ninguém, é dele. O filho foi dado por Deus para ele e ele tem a obrigação de ensinar ao filho as coisas do Senhor Jesus. E aí, feita essa introdução, já chamando a atenção dele, porque, obviamente, ele então tem um texto do Velho Testamento e um texto do Novo Testamento muito contundente, porque é interessante, né? A gente pensa que evangelismo e discipulado é para todo mundo fora de casa, e se esquece que o primeiro evangelismo discipulado são para os nossos filhos e para aqueles que estão dentro de nossa casa. Então, tendo esses dois versículos como base, aí sim é muito interessante. Eu peço que você, por gentileza, faça o seu aluno abrir na introdução e leia com ele a introdução. Leia com ele toda a introdução. Educar os filhos não é uma tarefa fácil, Deus, porém, confiou-nos essa tarefa e dela não podemos fugir. E aí leia até o finalzinho da introdução. Ainda que contemos com a ajuda da igreja, a responsabilidade de educar é dos pais. Então, leia a introdução com ele. Leia a introdução com ele. Já discuta a introdução. Já diga para ele, olha, a função de educar com Cristo e na palavra de Cristo é sua. Não é dos outros. Você tem e pode ter ajuda dos avós, pode ter ajuda dos tios, pode ter ajuda da igreja, mas a função de educar é do pai. Leu a introdução com ele, aí obviamente você vai trabalhar com o próximo tópico, né? Que vem aqui, a educação, a missão prioritária dos pais. Missão prioritária dos pais. Quando você tratar desse tema, você converse com ele, o seu querido aluno, e diga assim, que normalmente a gente prepara os filhos para tudo na vida. A gente quer prepará-los para a melhor faculdade, aí procura dar a melhor educação secular. A gente quer prepará-los o melhor possível para a vida e aí dá conselhos absolutamente pessoais. Mas convenhamos que a maior realidade do ser humano é a vida eterna. E há uma responsabilidade que não pode ser transferida. Não pode ser transferida para avós, não pode ser transferida para tios, não pode ser transferida para nada. Então, nesse ponto número 1, a educação, a missão prioritária dos pais, você vai trabalhar com o seguinte tema e tentar de novo falar para ele, olha, o dever de educação é seu e esse dever não se transfere. Não se transfere educação cristã. Não é possível que outra pessoa, você confie a outra pessoa a função de educar os filhos. Ou seja, há pais que transferem essa função para a igreja e depois que o filho sai da presença do Senhor, vem reclamar com os professores da escola dominical, vem reclamar com o pastor da igreja, vem reclamar com o pastor da mocidade. Ele nunca criou o filho na presença de Deus. Como é que ele quer que o filho viva na presença de Deus? Então, esse primeiro ponto aqui, missão prioritária dos pais, ele tem por finalidade que você leve o seu aluno a entender que se ele é pai, se ele fez a opção de ser pai, ninguém o obrigou a ser pai. Ele teve filho porque quis, meu amigo. Então, a coisa mais importante na vida desse filho é ter um pai consciente. Um pai que diga assim, bem, existe a vida eterna, meu filho pode ir para o inferno, meu filho pode acabar-se, tanto aqui na terra como na eternidade, então eu vou desde pequeno criar meu filho nos caminhos do Senhor. E aí, para que ele possa entender essa verdade, de que a obrigação de criar os filhos
é do pai e da mãe, seria muito bom, nesse momento aqui, você se utilizar de 2 exemplos bíblicos que serão para ele essencial, o seu aluno. E aí é óbvio que nós vamos trabalhar nesse ponto número 1 aqui, missão prioritária dos pais. O pai tem a obrigação de ensinar os filhos, né? Que é inclusive o que está aqui no ponto 2 da lição, a educação no Antigo e no Novo Testamento. Seria muito bom você, nesse momento da aula, parar e utilizar 2 exemplos que são fundamentais. Um exemplo de um pai que criou bem os filhos e o exemplo de uma mãe um exemplo de um pai que não soube criar bem os filhos e o exemplo de uma mãe que soube criar muito bem seus filhos, né? O que acontece na vida após a criação do meu filho no caminho do Senhor. Esses 2 exemplos são essenciais, fundamentais. Como eu vou me demorar nos 2 exemplos, então eu quero, em primeiro lugar, que você entenda que nesse bloco aqui eu vou trabalhar com um exemplo e no outro bloco eu trabalho com outro exemplo. Vamos começar com um pai que não soube criar seus filhos. Que pai é esse? Um sacerdote, Eli, o sumo sacerdote Eli. Você vai fazer o que então nesse momento? Depois que você alertou de que a obrigação de criar é do pai, é fundamental criar, você vai pegar o seu aluno e levar para o livro de 1 Samuel. Vamos lá, abra comigo no livro de 1 Samuel. E olhe que interessante, o livro de 1 Samuel, ele tem uma narrativa terrível no tocante aos filhos de Eli, né? Eli é o exemplo de um homem de Deus que procurava servir a Deus, que procurava estar nos caminhos de Deus, mas que fez tudo, menos criar seus filhos no caminho do Senhor. E aí, o que aconteceu com Eli? Eli perdeu seus filhos. Eli viu a morte dos seus filhos, viu seus filhos servindo a Satanás. A Bíblia os chama de filhos de Belial. Vá comigo, por gentileza, para o livro de 1 Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, começa dizendo assim. Você já encontrou? Vamos juntos? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Então veja que o fato de você estar servindo a Deus, de você estar na casa de Deus, de você ter o temor do Senhor, o fato de você acreditar em Deus, inclusive ser um sumo sacerdote como Eli era. Ele era um dos homens mais importantes espiritualmente para Israel. Ele era sumo sacerdote. Esse fato não retira da possibilidade de se ter dentro de casa filhos que servem ao diabo. Filhos que servem a Belial. E aí, peraí, o que foi que houve para que na Bíblia tivesse algo tão forte quanto a esse personagem chamado Eli? Nós vamos parar aqui, esse primeiro bloco. Vá, por gentileza, agora para o segundo bloco. Nós vamos trabalhar com o problema que houve com Eli. Na verdade, Eli não soube educar seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Então aqui termina o primeiro bloco, vamos para o segundo.